Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Se você está feliz aí, bata o pé. Glória a Deus, amém? Estamos felizes porque temos o Senhor Jesus, amém? Como eu tenho dito sempre, nós estamos felizes, somos felizes não porque não temos problema, mas porque nós temos o Senhor Jesus e Ele é a segurança que nós temos. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Que o Senhor derrame do seu espírito nessa noite sobre a tua vida. Que o Senhor traga cura em nome de Jesus, da cabeça à planta dos teus pés. Amém? E que o Espírito Santo, que Deus, através do Espírito Santo, do seu Espírito, possa falar profundamente no teu coração em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 21. Amém? Nós estamos seguindo o Evangelho de João, já faz alguns dias, né? E estamos extraindo algumas porções deste Evangelho e oramos, né? Lemos, meditamos e oramos sobre a palavra. E vamos aprendendo, não é? Vamos aprendendo, vamos conhecendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor nos aponta a direção. Ela é o caminho, Jesus é a própria palavra. Amém? Vamos então ler aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, que diz assim, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, nós vemos que já desde João, capítulo 11, se eu não me engano, nós estamos nessa reta final, né, do Evangelho de João, dos dias, né, de Jesus como homem na terra. Então, o Evangelho de João ele começa a reforçar, a frisar algumas coisas que são importantíssimas, que são essenciais para um cristão, que é a obediência aos seus mandamentos. Não adianta dizer que eu conheço Jesus se eu não o obedeço. Não adianta dizer que eu amo Jesus se eu não sigo, não obedeço os seus mandamentos. Até mesmo quando isso requer de nós um sacrifício pessoal. Mas nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Aquele que conhece Jesus é aquele que anda com ele. Aquele que conhece Jesus é aquele que ama Jesus, obedece os seus mandamentos. Nós, já disse isso outro dia, não adianta nós falarmos da boca para fora que nós amamos, que nós conhecemos Jesus, se nós não obedecemos os seus mandamentos. Jó, no seu livro, no final, diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar, de contigo estar. Amém? Então é uma diferença muito grande entre ouvir falar da boca para fora e de fato viver Jesus. Obedecer Jesus. O que é viver Jesus? É obedecer a sua palavra. Quando nós estamos obedecendo a sua palavra, nós estamos vivendo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria palavra. Amém? E João, como eu disse, ele começa a enfatizar algumas coisas que são primordiais, essenciais na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém? Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Não é outro. Não é quem fala, quem canta. Amém? Quem se ajoelha, quem ora, quem jejua. Não, é quem obedece. Quem obedece. O que obedece é o que ama. E ele diz assim, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou seja, aqui é algo importante para nós entendermos também, que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, por isso que ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece. Aquele que não tem os mandamentos não tem como obedecer, mas aquele que tem os mandamentos, agora ele tem que obedecer. Aquele que agora não é mais ignorante no sentido de falta de conhecimento da palavra e da vontade de Deus, esse agora deve obedecer. Então, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado também pelo meu Pai. Então, quando nós obedecemos os seus mandamentos, nós estamos dizendo, Senhor, eu te amo. E quando nós assim fazemos, nós seremos também amados pelo Pai e eu também o amarei. Então, Jesus está dizendo que por isso nós vamos ser amados pelo Pai e Ele também nos amará. Deus Pai, Deus Filho. Amém? E ainda ele diz assim, ó,
e me revelarei a ele. Olha que coisa tremenda. Então o Senhor vai se revelar àqueles que lhe obedecem, aqueles que amam ele de verdade, porque obedecem. Ele vai se revelar. Amém? Nós temos em nós o Espírito Santo vai nos dar vai se revelar a nós, vai revelar o Filho, vai revelar o Pai, ele vai nos direcionar, ele vai nos ungir, ele vai nos capacitar, ele vai falar conosco, ele vai te dar sonhos, ele vai te dar visões, ele vai te dar direção. Olha que coisa tremenda, por quê? Porque nós obedecemos a palavra. Agora ele vai fazer isso com quem? Com quem o ama. Quem o ama é quem? O obedece. Amém? Obedece os seus mandamentos. E no versículo 22 diz assim: disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Então, Judas ele está dizendo só, por que você vai se revelar só a nós e você não vai se revelar para todo mundo? Olha a resposta de Jesus, escute o que Jesus vai lhe dizer. Vai responder para Judas. Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Escute isso. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ele perguntou por que Jesus não vai se revelar para o mundo e vai se revelar somente para eles. Aí Jesus responde da seguinte maneira: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, né? Estamos repetindo o que ele falou ali. Só que olha o que ele vai dizer: nós viremos a ele e faremos morada nele. E o que ele disse? Que ele vai se revelar. Ele vai fazer morada. Mas para isso nós temos que obedecer. Por que então ele não aparece para o mundo? Por que ele aparece ali somente para os seus? Porque só os seus que obedecem. Ah, o Senhor não fala comigo. Comece a obedecer que ele vai falar. Ah, o Senhor não se revela a mim. Comece a obedecer que ele vai se revelar. Amém? Comece a fazer isso. E aí nós podemos pensar numa coisa, até para nós encerrarmos isso, né? Isso aqui para eu poder falar uma outra coisa. Jesus, então, ele dá essa resposta. Eu estou revelando para vocês e não para o mundo, porque o mundo não me obedece. Vocês me obedecem. E quem me obedece é aquele que me ama. Eu e o Pai, nós nos revelaremos, nós o amaremos e nos revelaremos e faremos nele morada. Olha que coisa tremenda. Então aí está a resposta. Por que Jesus não se revela para o mundo? Né? Na figura nesse Deus que eu e você conhecemos, nessa experiência que eu e você temos com ele? Porque eles não o obedecem. A partir do momento que alguém começa a obedecer Jesus, essa pessoa está dizendo: Jesus, eu te amo. A partir desse momento o Pai o ama, Jesus o ama, e Jesus e o Pai vêm e fazem em nós morada. Ele se revela a nós e faz em nós morada. Olha que coisa tremenda, amém? Eu já falei sobre isso, né? Ser uma habitação de Deus, uma casa espiritual de Deus, amém? E uma coisa interessante é assim, ó. Então, se nós não obedecemos, o Senhor se revela? Se nós não obedecemos, ele não se revela e ele não faz morada. Então, quem não obedece, ele tem Deus na sua vida? E eu não falo para você nem das pessoas do mundo, porque é disso que Jesus estava falando para Judas, né? Não Iscariotes. Mas eu falo para as pessoas dentro da igreja. Pense nisso. Aquela pessoa que diz que ama Jesus, mas não obedece, conhece Jesus? É morada de Jesus? Jesus se revela de fato para ele? Às vezes nós vemos pessoas que são desobedientes, porque pelos frutos a gente conhece. A gente sabe. E essa pessoa vem querer dizer que Jesus se revelou, que Jesus falou, que Deus Pai disse, que Jesus disse. Mas não é verdade, porque ele não faz morada. Ele não se revela. Ele não se revela para quem não obedece. Ele não faz morada em quem não obedece. Ouça isso. Então nós precisamos prestar atenção. Quem nós ouvimos? Quem nós estamos ouvindo? Nós precisamos olhar os frutos. Pelos frutos, nós conhecemos as árvores. Amém? Um parêntese só, gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Jesus está terminando, né, versículo 24.
Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Até aqui. Até aqui. Então as palavras de Jesus, amém? Sempre há comunhão. Ele sempre está alinhado, Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre estão alinhados. Amém? Eles sempre estão na mesma direção. Eles sempre estão alinhados, falando a mesma coisa. Nunca vão um contradizer o outro. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Abençoa cada um que está aqui, dá ordem aos teus anjos, protege, guarda, dá uma noite de sono, de paz, uma noite de restauração. Que todas as preocupações, Senhor, tira esse fardo dos ombros daqueles que nesta noite estão preocupados, estão cansados. Meu Deus, tira esse fardo pesado, coloca um fardo leve, tira esse cansaço, renova as forças físicas, emocionais, leva os pensamentos de todos cativos à tua obediência, para que os pensamentos de todos nós sejam pensamentos de paz, de vida, de alegria, em nome de Jesus, e não de confusão, amém? De preocupações, de ansiedade. Coloca todas as tuas preocupações, todas as tuas ansiedades aos pés do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E Ele vai te dar paz, a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos vocês.